Olá, minha galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês, meus amores? Um bom dia bem especial. Já desejando um feliz Dia das Crianças, que nós seremos eternamente crianças, né? Eu também, viu? Meus amores, vamos mais uma aula, né? Na aula passada, teve uma atividade que vocês levaram para casa. A atividade foi da página 251 a 260. Então, a gente vai fazer essa correção para poder dar continuidade, tá certo? Espero que vocês estejam com o livro de vocês aí em mão. E eu já vou aqui vendo só a questão das respostas, tá bom? Na questão de número 1 tem assim, tem uma figura, vocês vão observar essa charge, né? Aí tem assim, ó, existe um conflito entre empresário e o meio ambiente. Os empresários necessitam do latifúndio para expandir o lucro mais com os negócios e enxerga as florestas nativas como obstáculo. Veja bem, né? Isso de acordo com essa charge, né? Na questão de número 2, também tem uma figura falando sobre a pecuária. Ela é chamada, que pecuária é essa aí? Sobre a questão da pecuária intensiva, certo? A resposta é apenas a palavra intensiva. A de número 3 tem assim, ó. O agronegócio é responsável pelo maior volume de exportação do Brasil. Questão de número 4, apenas o item D. Questão de número 5, o item A. Questão de número 6, o item B, certo? Isso já na página 253. Já na 254, vocês observar, não tem nada, apenas umas palavrazinhas, né? Um pequeno dicionário em relação à geografia e à cultura, ou seja, a geografia cultural. Na 255, é apenas para assinalar que a resposta da questão 1 é o item C. A de número 2, o item D. A de número 3, o item A, certo? Na 256, já vai lá para a questão de número 4, não é enumerando. A resposta seria assim, ó. As maiores jazidas do vale localiza-se na Serra do Carajás, no estado do Pará e no quadrilátero ferrífero do estado de Minas Gerais. Questão de número 5, o item C. Questão de número 6, o item D, certo? Já na questão de número 7, veja bem aí a resposta, que não é assinalando, né? Tem assim, ó. A grilagem da terra é um ato ilegal, fundando na tentativa de apossamento de terras alheias ou públicas, mediante as falsas escrituras de propriedade. O termo se deve ao uso de grilo, insetos, para dar a aparência de envelhecimento ao papel dos documentos por conta dos dejetos dos insetos, certo? Questão de número 8, se vocês observar, tem um pequeno mapa, né? Aí tem uma setazinha A. Ele pede para vocês apenas assinalar que a resposta também é no item A, certo, meus amores? Na questão de número 9, queridos, é o item C, tá bom? Na questão de número 10, é o item A. Já na questão de número 11, o item C. A questão de número 12, o item C também. Eita, mas tem C demais, né? A questão de número 13, o item D. Questão de número 14, o item A. A questão de número 15, o item A. E a questão de número 16, o item E. Essa foi a atividade que vocês levaram, ou melhor, ficaram em casa para fazer durante essa semana. Como eu sempre gosto de falar, ainda tem alguns alunos que esquecem de mandar a tarefa, ou não fizeram por esquecimento, ou a questão da falta de responsabilidade, que não pode acontecer, certo, gente? Por favor, façam a atividade, me manda no privado, viu? Para poder ter a presença de vocês. Tá bom, meus amores? Por favor. Quem tiver com atividade atrasada, vai fazendo e vai me mandando. Aqui no fim de semana,
certo? Nos feriados, enfim, tá bom? Por favor. Aí a gente vai continuando com um novo capítulo, que é o capítulo 10, que é falando sobre o espaço brasileiro e a sua diversidade. Fazer um pequeno resumozinho, vocês fazem a leitura para poder compreender a atividade, tá bom? No capítulo 10, onde fala sobre o espaço brasileiro e suas diversidades, ele vai falar sobre a natureza do espaço brasileiro, as características gerais do espaço natural brasileiro, a calma geológica do território brasileiro, certo? As altitudes de relevos brasileiros, como os planaltos brasileiros, os impactos ambientais, as planícies brasileiras, as depressões brasileiras. Vai falar também outro tópico, o Brasil e a pátria das águas, as reservas fluviais brasileiras, as águas subterrâneas, as neves subterrâneas no Brasil, certo? E também vai falar também sobre esse outro subtoquezinho, que vai falar sobre a climatologia brasileira. O que será isso, tia? Essa climatologia brasileira é as massas de ar, gente, que atuam sobre o Brasil, sendo ela como clima equatorial, clima tropical, alterações nas atmosferas brasileiras, certo? É mais ou menos isso aí. Eu botei 3 tópicos para vocês lerem com atenção, em seguida fazer a atividade. Tia, a atividade é muita, é uma quantia bem considerável e você só consegue responder se você ler o que a tia Osana acabou de fazer, o resumo. Tia, explica mais. Gente, para o vídeo não ficar tão longo, é necessário eu fazer esse resumo. Então, eu fiz esse resumo, vocês têm bastante tempo para ler com bastante atenção, tá bom? Quando vocês lerem, que estiver compreendendo, assim que vocês terminarem essa videoaula, já peguem logo o livro de vocês. Eu acredito que antes mesmo da videoaula vocês já estão com o livro. Terminou a videoaula, vocês já fazem a leitura para poder saber responder direitinho. Após a resposta, vocês me enviam a foto no meu privado, tá certo? A atividade que vai ficar para vocês fazerem durante essa semana é da página 282, vai até a 290. O assunto que vocês vão responder essas páginas dessas atividades foram um assunto que eu acabei de falar, esse resumo, essa introdução que eu falei agorinha, sobre a natureza e o espaço brasileiro, as características gerais do espaço brasileiro, sobre o Brasil e a pátria das águas, como as reservas fluviais brasileiras, as águas subterrâneas, a climatologia brasileira, certo? Que é onde vai falar sobre a questão do clima, que eu falei agorinha, só repetindo, clima tropical, as alterações da atmosfera brasileira. A gente sabe que está acontecendo bastante alterações, a gente vê, gente, que o clima mudou totalmente, estamos vivendo uma poluição terrível, o aquecimento global, o efeito estufa, uma mistura de tudo. Consequência de quem? Consequência do homem, infelizmente, né? O homem com a sua ganância. Os grandes empresários, eles não pensam nisso, assim, eles veem inclusive o ambiente, ou melhor, os locais de matas como se fossem rivais deles. Então eles procuram destruir de uma forma, o importante é eles se darem bem, ou seja, capital, aumentar o giro do capital, mesmo sabendo eles que as consequências virão depois. E tá aí, as consequências já chegaram. A gente tá vendo a questão desse vírus, a gente tá vendo a questão é muita doença, né? Então tudo isso aí é consequência, infelizmente, consequência do homem, principalmente dos grandes empresários. As pessoas quanto mais têm, mais querem, né? Então é mais ou menos isso. No texto vai falar com mais abrangência, esclarecendo melhor, tá bom? E vocês façam a atividade, por favor, me mandem, viu? Então até a nossa próxima aula. Beijo no coração de vocês, estou com saudade. Tchau, tchau, meus amores.